bem-vindas a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais e é com muita honra e alegria que recebemos hoje o Sr. Professor Adelino Cardoso, que é um grande professor e investigador do pensamento filosófico no nosso país, com quem tenho tido o gosto de trabalhar em alguns projetos e que tem sempre a generosidade, uma bondade extraordinária na cooperação universitária, em projetos, na docência, etc. É uma pessoa que eu admiro especialmente, além da sua alta estatura intelectual, também tem uma imensa estatura humana. É uma pessoa de uma bondade, de uma gentileza e de uma seriedade invulgar que eu gostava aqui de destacar e homenagear. Já muito queria trazê-lo cá para ele poder partilhar também o seu pensamento sobre o tema que vai falar hoje. E, portanto, é com muita alegria que lhe dou as boas-vindas e que eu aqui buscar. E, portanto, certamente extremamente importante do nosso Seminário Internacional de Estudos Globais. E espero que possam beneficiar do seu saber, da sua inteligência, da sua visão crítica do mundo, ligando passado, presente e futuro. E agora dou a palavra ao Sr. Dr. Rui Rego, também da área da filosofia, também nosso investigador, acabou de se doutorar com a tese sobre altruísmo, ainda bem que a professora também se preocupa com estas coisas, e que vai moderar a sessão. Por favor, vai apresentar o orador mais detalhado. Obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado pelo desafio para fazer o comentário crítico. Como o professor disse, um grande professor de filosofia, foi professor de muitos de nós, que conhecemos, por exemplo, Leibniz, que estava a ver esta obra, que é da tradução do Sr. Professor, e pela qual nós estudamos a monologia de Leibniz, e eu particularmente vou ter aulas sobre Leibniz com o professor da Faculdade de Letras, em parceria com a professora Luísa Ribeiro Ferreira, também uma grande professora. Eu socorro-me de uma breve nota biográfica para sintetizar o muito que o professor tem feito. A professora Adelino é doutorado em Filosofia pela Universidade de Lisboa, é investigador integrado do CHAN, Centro de Humanidades. Os seus interesses de investigação distribuem-se pela filosofia moderna, pensamento português, fenomenologia, história e filosofia da medicina. Coordenou projetos interdisciplinares, articulando nomeadamente filosofia, medicina, história e literatura. Digo agora o nome de alguns projetos, dispensando enumerar as datas. O primeiro projeto, Filosofia, Medicina e Sociedade. Um outro, o conceito de natureza no pensamento médico-filosófico na transição do século XVII ao XVIII. E arte médica e interdisciplinaridade científica na patologia de Filipe Montalto, que o professor ainda agora, antes de começarmos, falava, que é um autor também da sua terra, Castelo Branco, também começou por esta cidade. Eu acho que não vou resistir ao fim a retomarmos esta grande figura, por vezes esqueci. Publicou um vasto número de artigos em revistas especializadas e vários livros, entre os quais Leibniz, segundo a expressão, um outro, Federações do Eu, Indivíduo e Singularidade no Pensamento e no Conhecimento, um outro ainda, Vida e Percepção de Si, Figurações da Subjetividade no século XVII, um outro, Labirinto do Eu, e coordena uma das secções da História Global do Pensamento Português, coordenada pelo professor Geraldo Franco e Samuel Rivas, e é membro da Comissão de Ética do Instituto Português de Oncologia e do Conselho de Ética da Fundação Champal. Sem mais demoras, Sr. Professor, a palavra é sua. Eu agradeço o convite para participar neste Seminário Internacional de Estudos Globais. Agradeço também sentidamente as palavras expressivas do professor José Eduardo Franco e agradeço a apresentação que o Dr. Rui acaba de fazer. Queria acrescentar ao meu currículo um aspecto, uma realização que vai fazer 2 anos proximamente. É um seminário com a minha colega Teresa Lousa, como me chamo, um seminário intitulado Mortos da Melancolia, cuja última sessão foi durante esta tarde, tomaremos em outubro, e evoco este seminário porque eu me coloco justamente na posição do melancólico perante algumas formas, digamos,
aquilo que me parece ser a expressão hegemónica da globalização no interior da qual nós estamos, no interior da qual nós vivemos. Tal como em geral acontece, a globalização diz-se e pratica-se de muitas maneiras, e é justamente para interrogar este fenómeno, o próprio conceito, para interrogar o fenómeno da globalização e eventualmente sugerir alguma forma de globalização e de pensamento global que seja habitável por aqueles que nos antecederam, que nos legaram a cultura da qual vivemos e que, ao mesmo tempo também, abra um futuro pleno de sentido. Portanto, é na consciência de que a globalização, que o global e a globalização se dizem de múltiplas maneiras, que eu vou seguir, digamos, o meu percurso de reflexão sobre este tema. O meu tema, eu tenho dificuldade em ler, então, mas não faz mal, eu tenho, digamos, razoavelmente presente. Passamos já ao segundo slide. Eu queria apresento, digamos, ou por outra, o tema que eu escolhi para a apresentação é a beleza do pormenor, digamos, a beleza do pormenor na filosofia leibniziana, e a beleza do pormenor na filosofia leibniziana justamente como um aspecto, como uma dimensão fundamental para a compreensão da globalização. Mas eu queria dar conta do percurso que vou seguir. Vou iniciar a minha apresentação por um aspecto que eu designarei por metodológico. Vou com Fernando Gil pensar alguns modos de articulação entre a parte do todo, entre o local e o global. Depois vou situar-me no âmbito da filosofia que eu melhor conheço, com a qual trabalho desde há alguns anos, desde há várias décadas, a filosofia leibniziana. Vou relatar um costume que eu designo como exemplar. Veremos em que medida é que esse costume, digamos, que experienciei muitas vezes, portanto, é uma experiência na primeira pessoa e que tem a intenção de me posicionar no que diz respeito à relação entre o local e o global. Começarei então por Fernando Gil. Fernando Gil foi seguramente o maior filósofo português contemporâneo. Morreu em 2006, em março de 2006, e eu penso que a sua primeira obra, eu disse a primeira obra, não é exato, ele tem o primeiro livro de 1961, a aproximação antropológica, mas, digamos, a sua primeira obra sistemática e de grande fogo, Mimesis e Negação, publicada em 1984, parece-me ser a grande obra de Fernando Gil, aquela que nos dá, digamos, uma perspectiva do modo como se constrói o saber, como o sujeito se posiciona sobre ele e que aponta diversas formas pelas quais nós podemos procurar entendermos ou compreendermos a nós próprios e entendermos o mundo no qual estamos situados. Ora bem, Fernando Gil ocupou-se em Mimesis e Negação, ocupou-se em alguns dos seus trabalhos e ocupou-se deste tema, da questão do local e do global, ocupou-se dele
no contexto da vivência de comunicação, a propósito de uma dimensão que não pode ser erradicada, uma dimensão fundamental de todo o pensamento e que é a dimensão categorial. Estamos no cerne da metafísica, da mais séria e profunda metafísica, mas eu penso que quando nós levamos as questões metafísicas ao limite, e era uma expressão de que Fernando Gil gostava muito de usar, que a filosofia é o exercício do pensamento até aos seus limites, e quando nós exercemos a metafísica dessa maneira, aquilo de que falamos é do mais concreto da nossa existência. Daquilo em que estamos efetivamente implicados. Então, Fernando Gil propõe-se fazer uma aplicação das categorias e a fazer uma aplicação a propósito de uma categoria fundamental. As categorias são, digamos, as formas de pensar que estão subjacentes a diferentes expressões do pensamento e que não podem, em circunstância alguma, ser erradicadas. Como quer que seja, nós estamos sempre a movimentar-nos no interior de categorias. E a propósito desta categoria fundamental, que é a categoria unidade-multiplicidade, Fernando Gil cruza várias temáticas associadas, nomeadamente a temática da relação parte todo da relação entre o local e o global. Considera Fernando Gil que há três sistemas, três regimes de inteligibilidade ligados a esta questão. Que é uma questão metafísica, é uma questão epistemológica, é uma questão política, ética e uma questão, eu diria, quase existencial. Aquilo que está em jogo é como se liga, ou se ligam, a parte do todo, como se liga o local e o global. Diz Fernando Gil que, no fundo, há três paradigmas. O paradigma é o termo que ele usa mais recorrentemente neste contexto, três modos de pensar esta relação. Em primeiro lugar, a ideia, o uno todo, isto é, uma perspectiva holista. Obrigado. Antes de mais, uma perspectiva holista, isto é, uma perspectiva em que o todo se sobrepõe às partes, há uma hegemonia do todo em relação às partes. As partes apenas são significativas e apenas ganham sentido na medida em que elas são expressão desse mesmo todo. Isso encontramos na filosofia pré-socrática, diz Fernando Gil de uma forma geral, encontramos em múltiplas formas de pensamento, encontramos de uma forma também muito marcada nas expressões totalitárias de poder ao nível do Estado, em que o indivíduo, em que o sujeito singular tem um significado, tem um peso que tende para a irrelevância. Por oposição ao holismo, temos o nominalismo, é o termo utilizado por Fernando Gil, para dizer que aquilo que conta é o átomo, é o indivíduo, é o ser singular. Tudo mais, a expressão nominalismo, tudo mais são nomes. E o todo, enquanto tal, o todo seja ele, o todo como totalidade do ser, como unidade, seja o todo o Estado ou algum outro modo de representação social, tende a ser, de certa maneira, eliminado ou subalternizado o que conta verdadeiramente é o indivíduo, é o singular. E diz Fernando Gil, entre o holismo que nega, portanto, em que o ser individual não perde a sua significação, entre o holismo e o individualismo, é aquilo de que ele efetivamente está a falar com a expressão
a expressão nominalismo. Neste contexto, entre holismo e individualismo, há uma outra forma, há uma forma mediadora de pensar, mediadora no sentido que ela é também superadora desta antinomia entre o global e o local, entre o total parte, entre o uno e o múltiplo. E Fernando Gil Zino está a pensar fundamentalmente em Leibniz, na substância individual em Leibniz e muito mais particularmente ainda na mónada leibniziana. Fernando Gil designa este paradigma como o paradigma de uma estrutura. E disse ele, estou a citar da página 216 de Mimesis e Negação, diz ele que o uno estrutura procura as leis da organização, isto é, as articulações devem ser elucidadas. Na sua pureza, o paradigma não é holista nem nominalista. O todo é, em cada elemento, o logos da sua pertença recíproca e não outra realidade. Isto é, o paradigma de uma estrutura significará que o todo não tem realidade própria, que toda a realidade pertence aos singulares. Leibniz é um pensador da variedade, da diferença, da singularidade, da individualidade, mas ainda mais do que da individualidade, da singularidade levada ao limite. Qual é a diferença entre o indivíduo e o singular? É que o indivíduo pode ser pensado de uma forma isolada, como um ser separado do contexto e do mundo ao qual pertence. O singular é um ser, é uma modalidade de ser que joga sempre com a comunidade. O singular é, por natureza, um elemento relacional que se liga ao todo, que se liga à comunidade, portanto, que se liga ao outro, entendido como uma comunidade de seres. Ora, diz Fernando Gil que o uno estrutura significa que cada elemento, cada ente, cada singular contém tanto a ordem como o todo, que há uma ligação recíproca entre todos os membros de um mesmo mundo, de uma mesma comunidade, e o todo podemos designar sob diferentes formas. Em Fernando Gil e em Leibniz, porventura o termo mais adequado é o termo mundo. O mundo não tem alma, como em algumas formas de pensar, não tem alma, não tem identidade própria, nem tem, portanto, não é uma entidade. O mundo é o logos. O mundo é a relação recíproca, é o quadro da relação recíproca entre os entes. Obviamente que para Leibniz é extremamente importante, porque da imensa, da prodigiosa variedade de possíveis, nem todos chegam à existência. Portanto, há possíveis que permanecem sempre como meros possíveis, há os possíveis que passam à existência, e aqueles que passam à existência são os que se constituem no quadro de um mundo. A existenciabilidade, a passagem à existência, isso é concebível no quadro de um mundo e, no caso de Leibniz, o mundo atual, o mundo existente, é o melhor mundo possível, porque é essa a condição de ele poder ser desejado, de ele poder ser objeto do desejo e da vontade do ser infinito, portanto, de Deus. Temos, então, um pensamento que Fernando Gil entende ser uma forma de pensar no quadro da metafísica, no quadro da epistemologia e também no quadro das relações humanas, da política e, portanto, no quadro mais geral em que a humanidade vive e se constrói, este paradigma de uma estrutura que significa que a verdadeira realidade é constituída por entes singulares, mas um ente singular só o é
e só ganha efetividade e perfeição na medida em que as suas relações vão ao infinito. E é dessa maneira que Leibniz caracteriza a substância individual no discurso de metafísica e depois a mónada. A substância individual para Leibniz é completa, quer dizer que todos os seus predicados lhe advêm de um modo que é intrínseco, inerente, mas ela é também completa, no outro sentido, no sentido em que ela contém tanto a ordem quanto a do mundo, que todos os fenómenos do mundo, em qualquer momento em que tenham acontecido, podem ser atribuídos a cada ente singular, seja como agente, seja como sujeito passivo. Isto é, todos e cada um dos seres existentes têm relação, e se passarmos para o plano moral, têm responsabilidade por aquilo que acontece no quadro do mundo. Não há nada de isolado, nada de solitário, uma alma ou um corpo, um ser individual que não estivesse num quadro de relações muito determinado, seria, na expressão de Leibniz, um desertor da ordem universal. E justamente o ser individual está implicado na ordem, na ligação, e unoestrutura designa esta forma de dar toda a relevância ao ser individual, ao ser singular, mas num quadro relacional altamente complexo, que é o quadro do mundo, que é o quadro da comunidade, que dá sentido, portanto, a todo o ser. E eu passo digamos que este modo que Fernando Gil tem de colocar as questões aplica-se muito particularmente, ele próprio diz, ele assume-se como um filósofo de matriz leibniziana, também diz outras coisas em outros momentos, como acontece a todos os grandes filósofos, nomeadamente a Leibniz, que diz, que não diz sempre o mesmo, a dinâmica do pensamento do autor é essa. Ora bem, o que caracteriza a filosofia natural? E filosofia natural, de certo modo, depois é um paradigma também para pensar o social. O que caracteriza a filosofia natural de Leibniz? É que ela, eu digo natural, mas devia-se dizer em termos mais gerais, o que caracteriza a filosofia leibniziana? É uma filosofia da relação levada ao infinito, e o termo pelo qual se designa este caráter relacional de todo o ser e de toda a ação é o termo expressão. Leibniz é um pensador da expressão. E, a propósito, ao pensar a expressão será, na definição mais comum de Leibniz, é uma relação constante e regrada entre fenómenos e seres. Portanto, desde que tenhamos uma relação constante e regrada, estamos no plano da expressão. Ora bem, para pensar o mundo em termos expressivos, Leibniz inventou, ele é co-inventor, não é o único, acontece isso também com outras invenções, ele é co-inventor do termo organismo. Porventura, esta citação que vos proponho sobre o organismo é a primeira ocorrência do termo, poderá ser a segunda, poderá ser que Stahl, George Ernst Stahl, um médico importante da Universidade de Halle, na Alemanha, tem um escrito anterior em que refere já ao termo organismo, mas digamos, o organismo é uma invenção destes dois autores que lhe dão um sentido bastante diferente a esta palavra. Qual é o sentido leibniziano? E eu devo dizer que já alguma vez escrevi sobre o organismo em Leibniz alguns parágrafos que não são exatos,
puxei o organismo para o plano da individualidade e há, digamos, uma tensão de individualidade, singularidade do organismo, mas o organismo é algo mais. Diz Leibniz, neste texto, que a relação generalizada de todas as coisas entre si prova que todas as partes da matéria estão cheias de organismo. Portanto, se há uma relação, e para Leibniz isso é um dado do pensar, é um dado da própria experiência humana, se há uma relação geral, uma relação exata de todas as coisas, isso pressupõe que há organismo. Ora bem, o que é que se... E Leibniz explica-se porquê, porque para que algo possa... Visto que há seres orgânicos, para que algo possa exprimir o orgânico, é necessário que haja nele também algo de orgânico. E, portanto, tem que haver em qualquer ser, por mais abstruso que possa parecer, tem que haver nele algo que seja, portanto, orgânico. E eu estou agora a ver que o slide, eu fiz uma alteração neste slide, estou a ver que não gravei, vamos descer um pouquinho para baixo nele. Leibniz acrescenta, e eu gostava de ter esse slide disponível, mas essa formulação disponível, percebo que houve algum problema de gravação, na gravação das coisas. Não seria antes. O que eu queria dizer, este escrito de Leibniz é um escrito pequenino, escrito intitulado Du rapport général de toutes choses. A relação universal de todas as coisas. E aquilo que eu queria mostrar, que estou a perceber, não consegui... está aqui, acrescento inclusive, é este pequenino parágrafo que eu não estava a ver e que é muito importante, assim, que havia uma repetição do parágrafo anterior. Portanto, há organismo em todas as partes da natureza. O que é que significa, neste caso, organismo? Haver organismo, eu penso que Leibniz, ao usar este termo, está a contrapor a mecanismo. Há mecanismo na natureza, na medida em que todas as coisas estão sujeitas a alguma forma de movimento que obedece a regras precisas do ponto de vista mecânico. Mas há também organismo. O que é o organismo? O organismo, neste sentido, que não está a falar do organismo individual, ele diz há o organismo em tudo. Então, o que é o organismo? É uma modalidade da matéria que se caracteriza por um elevado nível de organização e beleza. As duas coisas não são dissociáveis. Quando chegamos a um nível, porque isso significa que estamos a um nível de uma grande perfeição das coisas e da natureza. E Leibniz não pode pensar a natureza de outra maneira, no contexto da sua filosofia de algum modo também barroca, não pode pensar a natureza de outra maneira que não uma ars quaedam magna, uma certa arte magna, uma arte grande, uma arte produzida, uma arte realizada pelo grande artífice que é o Criador. Portanto, a natureza é artística e essa dimensão artística exprime-se no seu nível, no seu modo de organização e de beleza. E é isso que ele exprime de uma forma muito clara neste parágrafo. São apenas 3 parágrafos que constituem este texto. Passo então ao segundo parágrafo. Primeiro é que o organismo, se há uma relação geral de todas as coisas, essa relação pressupõe o organismo. E o parágrafo seguinte diz ele que acrescenta inclusive que não há caos algum na natureza. Nada que não esteja trabalhado artisticamente. E acrescenta que mesmo quando nós olhamos para a natureza e nos parece ver ou vemos alguns objetos, alguns elementos que são grosseiros,
nos aparecem sem uma organização, sem beleza aparente, diz Leibniz, mesmo aí há um organir, há um trabalho artístico que é invisível, tanto mais que é invisível, porque ela está no pormenor, no ínfimo. É no ínfimo, é no pormenor que o artista supremo trabalha. Também trabalha ao nível macro, macrocosmos, mas é principalmente ao nível do pormenor que o artista supremo, o artista da natureza concebida como arte, é ao nível do pormenor que o artista se apura. E, continuando ao slide seguinte, Leibniz exprime, portanto, este seu pensamento de que tudo está, de que tudo tem, cada ser, cada ente, cada mónada. A mónada é o ser mais simples, o ser hiper singular, se posso dizer, maximamente singular. Mas o ser simples, não é um ser fechado em si mesmo, diz Leibniz no primeiro parágrafo da Monadologia, desta obra, em que ele nos propõe a mónada como chave para a compreensão da natureza, do universo e do homem, diz ele que a mónada não é outra coisa senão uma substância simples que entra nos compostos. Quer dizer que o composto e o simples são indissociáveis. De resto, a língua é admirável porque simple, no latim, simplex, o simples, e complexo, o complexo, o composto, tem na forma, na origem, etimologicamente, depois no uso vai haver alteração, mas tem o mesmo significado. Ambos são formados a partir do prefixo sim, em grego é prefixo com, de ligação, ou do próprio com, de origem latina. E então, diz ele o depósito da mónada, e estou agora no parágrafo 56 da Monadologia, diz ele, ora esta ligação, ou este acomodamento de todas as coisas criadas a cada uma, e de cada uma a todas as outras, faz com que cada substância simples, portanto, cada mónada, tenha relações, foi o modo como traduzir Rapport, tenha relações que exprimem todas as outras e que, por conseguinte, ela é um espelho vivo perpétuo do universo. Portanto, cada mónada, cada substância simples, cada ser, é uma expressão, é um espelho vivo, é uma expressão fulgurante do próprio universo. Quer dizer que a melhor representação que nós podemos ter do universo, a mais bela, a mais perfeita, não é do todo, se bem que há uma copertença, uma ligação de todas as substâncias entre si, de cada uma com todas, de todas com cada uma. Mas a representação mais notável do universo, os pontos de vista do universo, porque o ponto de vista não é apenas uma maneira de pensar. O ponto de vista, como é dito no parágrafo 14 do discurso de Metafísica de Leibniz, o ponto de vista é um ser real, é uma substância individual, a partir da qual se tem um perfil, uma visão diferente do universo. E Deus só criou este ou aquele indivíduo, um certo indivíduo, na medida em que ele é ao final desse parágrafo 14 do discurso de metafísica, na medida em que esse indivíduo constitui um ponto de vista diferente do conjunto, portanto, do próprio universo. Portanto, o que é que Leibniz nos diz? Diz-nos que não há uma realidade, uma entidade própria do todo, que o brilho, que o fulgor do real está na singularidade expressiva do universo. E é por isso que o conhecimento mais elaborado que possamos ter, diz Leibniz à Rainha Carlota Sofia, não tenho aqui a citação, mas é uma citação que tenho feito já por diversas vezes, desde o livro Leibniz, Segunda Expressão,
diz Leibniz, o conhecimento mais apurado que possamos ter não é o conhecimento do geral das coisas. O conhecimento geral é um conhecimento que nos mostra o sentido que as coisas podem ter, mas não tem a beleza, não tem a ordem, não tem a perfeição, o fulgor do pormenor, da coisa singular, enquanto essa coisa singular é expressiva do próprio universo. E, portanto, o conhecimento máximo a que podemos aspirar, diz Leibniz, é o sentimento vivo do pormenor, da singularidade. E com estes, de algum modo, com estes pressupostos, eu avanço ao momento seguinte. Portanto, o meu interesse sempre é pensar uma globalização, pensar uma vivência, um modo de ver e de viver o global que nos permita respirar, nos permita comunicar, nos permita alargar e ampliar e elevar o sentido, em vez de, porventura, caminharmos pelos riscos, que é uma das vias de algumas práticas de globalização, em vez de caminharmos para uma uniformização, homogeneização empobrecedora. E para dar um exemplo de um pormenor, de algo local, portanto, da beleza do local, do singular, eu arrisquei, ou vou arriscar agora, falar de um costume próprio da minha aldeia. Eu sou beirão muito baixo, de uma aldeia onde há muitas pedras, e por isso se chama Pergulho, no conceito de Proença Nova, sendo Proença Nova, que antigamente se chamava Cortiçada, a terra natal de um grande filósofo, tal porventura o maior filósofo português de todos os tempos, Pedro da Fonseca, um cunimbicense bem conhecido, com um pensamento, com uma reflexão filosófica no quadro da metafísica, no quadro da ética, no quadro humano em geral, sobre, nomeadamente, a questão do sujeito, a questão da pessoa, tem uma reflexão, portanto, muito significativa e, em larga medida, original. Ora bem, há, portanto, um costume que eu queria relatar, e que é o seguinte: como acontece em qualquer outro lugar, nós, portanto, os pergulhenses, as pessoas da minha aldeia, são mortais, e quando do falecimento de alguém, de alguma pessoa da aldeia, a aldeia é pequena, há um envolvimento, há uma participação de toda a gente, todos os habitantes, dos 200 habitantes. Digamos que a aldeia tem, já estou por elevar um pouco o número atualmente, parte dessas pessoas não vivem diariamente lá, as 200, e depois com os acrescentos, com as pessoas que, como eu também se consideram lá, já podemos ser 300, as pessoas participam todas nas celebrações fúnebres. Evidentemente que a família do defunto, pessoa falecida, está envolvida de modo diferente, de modo particular. Há relações de proximidade de todas as pessoas, mas estamos, quando falamos da família próxima, nós estamos numa relação de maior proximidade que média. E então, há um costume que é, portanto, que tem, como os costumes em geral, terá alguns séculos, não poderei precisar exatamente quando começou, um costume que, como acontece com muitos costumes com muitos costumes que se praticam no interior do país, no quadro da aldeias, costumes que podem perder-se, é o caso deste, e esse costume consiste nisto. Há a preocupação que os familiares do defunto não tenham que se preocupar com as questões cotidianas, com as questões que têm a ver com as questões, digamos, diárias, nomeadamente com a alimentação. O que significa
que as pessoas da aldeia organizam-se para que cada refeição seja servida e seja feita na casa de particulares e servida, portanto, é levada para a casa dos familiares do fundo. E as pessoas podem combinar-se diferentemente. Quando devo dizer que, em muitos casos, estamos a falar de fazer comida, não para 5 ou 10 pessoas, mas no caso, por exemplo, da minha família, somos mais de 40, em momentos como esse. Ora, as pessoas organizam-se, combinam entre si, esta família faz sopa, aquela faz alguma outra coisa, de tal modo que as pessoas, diretamente, que as pessoas que estão em luto, não tenham que se preocupar com esse tipo de questões. E funciona, em geral, admiravelmente. As pessoas sabem bem, portanto, fazer uma espécie de circulação, no sentido em que hoje, ou distribuição de tarefas, no sentido em que hoje há alguém que é mais familiar e a família que estão envolvidas, estão da aldeia toda, mas algumas que se ocupam particularmente, e portanto há várias refeições, há vários momentos, mas no momento seguinte, em uma semana, um mês, um ano, quando seja, são mais outras famílias que estão envolvidas nessa tarefa, mas é uma tarefa assumida coletivamente. Portanto, a ideia é que os familiares, no fundo, têm muito mais com que se preocupar e é importante cuidar delas. Podem se esquecer, podem descuidar-se de si mesmos e pode haver outros aspectos do cotidiano que sejam assumidos também pela aldeia. Nomeadamente, agora é menos frequente, mas aquilo que tinha a ver com animais, tratar de cabras, tratar de outros animais que as pessoas pudessem ter. E eu passo ao slide seguinte. Eu pergunto então, esta história, portanto, é algo simples, é uma experiência que eu vivi muitas vezes, como familiar da minha mãe, do meu pai, de outros familiares, ou que vivi do outro lado, portanto, como alguém que pergunta, então vamos colaborar, vamos fazer o que é importante, e também gosto de cozinhar, o que é importante neste contexto de fazer e articular com outros vizinhos. A minha pergunta é, afinal, o que é que há de exemplar aqui? E julgo que aquilo que há de exemplar é, para lá de estarmos perante um fenómeno que se liga a um elemento que é fundador da cultura e da civilização, que é o culto dos mortos, tem alguns aspectos que me parecem ser significativos, como seja o facto de a celebração do culto dos mortos ser tão intensa, tão significativa, que as pessoas podem, porventura, descuidar-se de si. E há, então, o trabalho dos próximos, dos vizinhos, mas os vizinhos como próximos, de cuidar da família, de lhe acudir, portanto, no sofrimento e de suprir as suas necessidades, algumas necessidades imediatas. Ora bem, eu trouxe este exemplo como algo de local, porventura não é tão local, no sentido em que pode haver em muitos outros lugares e aldeias, haverá porventura práticas semelhantes. Penso que é um costume, e é um costume, como digo, pode vir a desaparecer pelo desenraizamento das pessoas, por vários fenómenos, portanto, que têm a ver com o êxodo rural, mas é um costume que nos mostra um perfil da humanidade, um rosto do ser humano que faz sobressair a elevação, portanto, valores que são extremamente
significativos. Portanto, é um pormenor, é um aspecto local que, de certa maneira, mostra portanto, uma dimensão da humanidade no seu melhor. E a minha pergunta neste ponto é, com certeza que não está no meu pensamento, que o facto de valorizar este costume da minha aldeia, não significa que eu considere que a globalização, a prática da globalização, uma globalização, digamos, à medida do valor e à medida do humano, não quero com isto dizer que a minha proposta não seria de globalizar, expandir à escala global um costume como este ou muitos outros que pudéssemos valorizar. Porque, precisamente, aquilo que faz a beleza desta pequena história, deste costume, é o seu enquadramento. É que é algo que não é isolado, faz parte de uma forma de vida, uma forma de vida que tem a ver, portanto, com todo um modo de ser, de estar, de comunicar, de relação com o outro. Eu falei da morte, mas podemos falar do nascimento também e de outros momentos significativos da vida. Portanto, este costume inscreve-se numa forma determinada de vida. E as formas de vida, se eu entendo bem, as formas de vida declinam-se no plural. Há múltiplas formas de vida. Perante este costume, a pergunta que me ocorre é: então, como é que se faz na tua terra? Como é que se faz na tua aldeia? E na do outro? Isto é, há um modo de pensar e de viver a globalização em que é fundamental a partilha de experiências, é fundamental a comunicação, a variedade, a valorização das múltiplas, porventura infinitas formas que os homens têm de lidar com os seus fundos, os seus mortos, têm de lidar com as mais várias realidades. Portanto, a minha interrogação, de algum modo, a minha proposta é que a globalização enquanto tal não é uma forma de vida. A globalização faz sentido, evidentemente, que há o risco de que a globalização seja entendida como uma forma de vida, isto é, como o assumir de um mesmo tipo de valores, de costumes, de práticas, à escala global. Há com certeza esse risco. Eu penso que a globalização, e aqui uso uma expressão muito recorrente em Leibniz, a globalização pode ter um bom sentido. Dentro das múltiplas formas que há de a pensar, de a praticar, a globalização pode ser uma forma de promover diferentes modos de vida, diferentes formas de estar e de viver à escala humana, na relação comum, de diferentes formas de habitação do mundo, do qual habitação do mundo, no quadro do qual ganha sentido a nossa existência. Haverá com certeza muitos outros modos de pensar. Há questões certamente que eu não soube trazer suficientemente para esta apresentação. Agradeço muito a vossa atenção e estou disponível para continuarmos a conversa sobre estas questões tanto do tempo. Muito obrigado. Sr. Professor Adelino Cardoso, por esta tão rica lição. Não poderia ir mais ao encontro, quer do Centro de Estudos Globais, quer do Doutoramento em Estudos Globais, de muitos dos nossos que aqui assistem, e que eu cumprimento, julgo que há bocado me esqueci, cumprimento a todas e a todos. Muitos dos que aqui estão são alunos de estudos da globalização, e o Sr. Professor falou-nos certamente do desafio da globalização do rosto humano. Eu faria neste comentário, primeiro, o sublinhado de algumas linhas de força
da sua lição ou da sua comunicação e depois finalizaria com 2, 3 questões. Eu apreciei particularmente a chave metafísica que deu e que, no fundo, une as diferentes implicações que dessa chave metafísica tentou tirar, seja no campo da ética, da política e da estética. É certo, como disse no início, que esta chave metafísica, ao levar o pensamento até aos seus limites, tem, sempre, uma chave existencial que também une, mas preocupou-se sobretudo por arrumar, diríamos assim, o pensamento a partir, metodologicamente, de Fernando Gil, propondo 3 tipos, se quisermos, de formas de pensar a globalização. E por isso julgo que é um conteúdo também muito rico, não só para os alunos, para todos os que nos assistem, mas particularmente para quem está hoje a pensar a globalização. Desses 3 métodos, chamou a atenção primeiro para o holismo, em que o todo é hegemónico em relação à parte, referidos para socráticos, etc. Mas, mais do que a história da filosofia, esta ideia de força de que seria pensarmos, por exemplo, o Estado, o Império, alguma coisa que se sobrepõe de modo totalitário à parte ou ao indivíduo. Por outro lado, uma segunda forma de pensar seria o nominalismo. A globalização seria o conjunto de indivíduos e a promoção dessa individualidade. Portanto, aqui seria o foco apenas no indivíduo. Depois, uma terceira via, aqui com o fulgor de algo que conhece melhor do que todos nós, que é a monadologia e a filosofia agnesiana, usando ainda assim uma ideia forte também do pensamento de Fernando Gil, que chamou como pensador para conversar consigo e com aquilo que foi pensado a partir da metodologia, com aquela ideia de uno-estrutura. Aqui já não é pensar o indivíduo como carecendo do todo, nem um todo que carece do indivíduo porque os vai fazendo-os aparecer. Não, aqui é a parte, é o pormenor que espelha, como dirá mais à frente. E essa é uma distinção que me pareceu muito importante. Distinguir a singularidade, o singular do indivíduo. O indivíduo é aquele que está separado. O singular é aquele sempre que está em relação, como disse. Esta distinção percorre depois toda a sua comunicação e é uma premissa fundamental para as conclusões que vai tirar mais para o fim. O singular não é o indivíduo. Ele é plural, ele é relacional. Uma vez mais, como moeda que espelha o tudo. Depois estabeleceu uma equivalência entre o mundo e o logos, pensando o mundo como relação entre os genes. Aqui foi-se adensando ou sublinhado, sobretudo, nesta relação, para se mudar uma certa epistemologia, que podemos chamar uma epistemologia da globalização, colocando aqui o enfoque neste diálogo, este diálogo de espelhamento, mas que não é só espelhamento. Depois chamou a atenção, aqui já no quadro da ética, porque está a falar do quadro das relações, a importância que imediatamente segue de uma responsabilidade, a responsabilidade do singular, que estando relacionado, que estando sempre declinado, uma expressão que eu uso à frente, no plural, imediatamente surge. E, se assim não fosse, usando uma expressão sua, seria um desertor da ordem universal. Uma expressão que gostaria de sublinhar. Como dizia, voltando a uma expressão sua, quem se abstivesse, se fosse o indivíduo e não o singular, o indivíduo mais rapidamente se ausenta da responsabilidade. O singular está sempre porque conectado, implicado, e nesse sentido é responsável, tem que responder, quase lembrando o Gary, tem que responder sempre pelo outro. É outra forma de responsabilidade universal. Podemos aproximar da vingança. Exatamente. Parece, porque se assim não fosse, seria um desertor da ordem universal. E isto, eticamente, não existia um espaço para um desertor da ordem universal. Não é possível existir um espaço. Não se pode escapar. O singular não escapa. O indivíduo, sim, pode-se fechar, pode-se. Há um solipsismo que ao singular não é possível. Depois... Indivíduo em grego é átomos.
Depois, um outro sublinhado sobre a expressão, e aí finalmente chegamos ao organismo. O organismo, de que nos disse de que Leibniz seria um co-criador, o organismo tem algo de tensional em si. Há uma ordem, mas há uma ordem local global. Há aqui qualquer coisa de uma modalidade de organização que, por isso mesmo, porque é uma organização, tem beleza. E falamos da beleza como arte magna e apareceu uma nota quase fugaz daquelas de rodapé que também na realidade se fazem, o tema do barroco. Talvez retomássemos isso mais adiante. Uma tese importante que ajuda a esclarecer e retoma as premissas anteriores, que é pensar a mónada como um espelho vivo do universo. E este espelho vivo tem algo disso mesmo, porque vivo tem fulgor. E este fulgor é singular, é peculiar. Eu vejo aqui outra distinção fundamental, que é distinto da homogeneização. Essa globalização pensada a partir da mónada nunca é uma homogeneização, nunca é a padronização da mesmidade. É a manutenção de uma diferença. Senão não era fulgor. Nem se percebia como diferente, talvez. Depois, no encerramento de tudo isto, e eu diria concretizando tudo isto, a experiência pessoal que nos trouxe do mergulho. Precisamente porque é preciso que o fulgor se deixe cantar, e esse cantar tem de raiz, tem de voltar àquilo que é, digamos, a sua mónada. O sua já tem uma coisa de propriedade, não é tanto isso. Mas esse costume exemplar que nos falou de no luto, a família enlutada não tem de se preocupar com aquilo que o cotidiano exige, a alimentação, apacentar os animais, alimentá-los, mas que se permite deixar que o todo, que a aldeia, aqui entendida, suprime o que a parte precisa. E isso parece exemplar. Não exemplar para dar exemplo de uma homogeneização para o mundo, de fazer com que isto se aplique em todo o lugar, como bem disse. Não é uma distinção importante, não é para expandir, é para partilhar. Para que possa haver um espelhamento daquilo que seja uma forma de vida, uma expressão sua que muito apreciei, formas de vida declinam-se no plural, e para que ela se possa declinar no plural é preciso que ela se partilhe. É preciso que ela se faça espelhada em qualquer coisa. É preciso que ela seja realmente isso de partilha de experiência. Porque é como se a mónada comunicasse, se não comunicasse não era mónada. O espelhamento é uma boa metáfora, mas é um espelhamento vivo e de fulgor. Não é um objeto inanimado que apenas reproduz aquilo que recebe. E por último, já avançando para as conclusões mais importantes, uma tese que, quando eu via, parecia chocar inicialmente: a globalização não é forma de vida. Julgo que os alunos tomaram ainda mais atenção e preocuparam-se, mas depois logo lhe deu densidade hermenêutica, e não é, a globalização não é forma de vida se ela for isso, uma mesmidade de valores. E terminou com outra distinção fundamental. Ela pode ter um bom sentido, retomando Leibniz, aqui tentando interpretar, se tiver um valor da diferença que vale a pena habitar. Estas seriam algumas linhas de força da sua comunicação, como digo, muito apreciei, e agora tentaria, em forma de desafio, duas questões. Uma de ordem estética e outra ética. A de ordem estética tocou no assunto do grosseiro. Porque o grosseiro, mesmo quando parece grosseiro, é porque nos escapa ainda uma cosmicidade ínfima, microscópica. Então o que eu perguntava é, no reverso, será que o feio é impossível? Não há tal coisa como isso que seja o feio. Se a beleza está na ordem, no organismo, e esse está na ínfima parte, mesmo que isso não nos seja possível captar sempre, quase podemos dizer Deus está no pormenor também, se o feio seria impossível. Esta era a primeira pergunta, alguma coisa por aqui. E a segunda categoria, ética. Habituados que estamos a tomar a globalização como modelo quase de importação, tudo o que está para lá vem para cá, tudo o que está no todo vem para ser
espelhado no mau sentido, na parte, quase sempre, hegemónico, como é que nós poderíamos corrigir o espelho? Talvez voltando a valorizar aquilo que até colocou como eixo a experiência de vida, aquilo que é peculiar, aquilo que é particular, ou como é que nós poderíamos, de certa maneira, corrigir o espelho quando ele apenas é a absorção do que é hegemónico? Seria qualquer coisa entre estas duas, e uma vez mais agradecer esta lição de globalização a partir da norma. Eu agradeço o comentário e, naturalmente, as questões colocadas que são muito pertinentes. Leibniz é, de facto, um pensador barroco, o que significa que o feio e o belo acabam por se contaminar mutuamente ou por, no limite, o feio e o belo encontram-se. Portanto, há aí algum elo de ligação. Quer dizer que, para Leibniz, que é um otimista, para Leibniz, que entende que é o objeto do artigo 8 da primeira parte dos ensaios da Odisseia, para Leibniz só nós só existimos, só há um mundo atual, porque há um ótimo. Há um mundo ótimo. Nós não vivemos no melhor dos mundos por comparação com os outros. Vivemos num mundo que contém toda a perfeição que o mundo é passível. Isso é o ótimo. Quer dizer que, para um otimista como Leibniz, o feio, portanto, o mundo é pleno de beleza. A beleza aqui Fernando Gil levou talvez demasiado longe, mas é muito interessante. Ele prometeu por diversas vezes, como muitas vezes fazemos, prometeu por diversas vezes numa comunicação que era o belo como excesso. E não apresentou, nomeadamente, porque acabou por não ir ao Congresso em que se propunha fazer isso. Mas finalmente apresentou num colóquio aqui em Lisboa, organizado por Leonardo Roberto Santos, Pedro Alves e por mim próprio, e que nós publicamos, em que, para Fernando Gil, segundo Leibniz, o belo é algo que se acrescenta, portanto, é na dimensão excessiva do próprio ser. Isto o belo é do regime da intensificação da ordem, da harmonia, do ser, da ação, porque é para aí que tudo tende, para a harmonia. E a expressão mais não é, a expressão que eu falei, do que o grande operador da harmonia. Portanto, é entendido como esse regime da intensificação ou não, por entre Fernando Gil viu também isso bem, o belo é a verdadeira face das coisas do mundo e da própria ação, do próprio agir, e nomeadamente do agir humano. Então, o feio será uma questão de perspectiva. Surge-nos como feio, como nos surge como grosseira, um objeto cuja finura interna nós não aprendemos. Portanto, será uma questão de perspectiva e também, dito de outra maneira, o feio não terá uma entidade, um ser próprio, será, portanto, aquilo que na tradição filosófica se chamava um ser privativo. Isto é, o feio é a ausência do belo. Não há o feio enquanto tal, mas há privação e, em muitos casos, há menos do que isso. Nós não vemos a beleza, não nos colocamos no verdadeiro ponto de vista, porque estamos à procura e a tentar ver alguma outra coisa. Eu hoje tive um telefonema com muita felicidade e tem tudo a ver com as nossas questões, porque um jovem afegão que neste momento tem já a nacionalidade portuguesa, veio para cá há meia dúzia de anos, que eu tenho apoiado de diversas maneiras,
me telefonou a convidar, é a primeira vez, casou recentemente, convidar-me para jantar. Isto que é imensamente simples, significa que há hábitos nossos, há hábitos que são de outros lugares, e há alguém mantendo a sua religião, portanto, mantendo uma base importante da sua cultura, mantendo estilos, modos de relação no seu quadro familiar e de pessoas próximas, alguém que simultaneamente assume hábitos que são próprios de outra cultura, mas ele está cá. E, portanto, há aqui uma convivência, de diferentes modos de ser e de estar que eu acho que eu sinto como extraordinários. Também é um modo de viver num mundo globalizado. Felizmente ele conseguiu fugir do Afeganistão, mas, portanto, para dizer que em muitos casos nós não estamos despertos para a beleza. As coisas, por vezes, são coisas imensamente simples, e permito-me já, porque estou a falar deste meu amigo do Amir, ele, quando veio para cá, há meia dúzia de anos, foi para uma casa era menor de refugiados, vinham da Síria, do Afeganistão, daqui. E eu lhe perguntei, opa, o que é que tu fazias durante o dia? Portanto, ele não tinha trabalho, não tinha nada, tinha que ajudar lá em casa. E dizia, eu ia para Pereira do Paço, São Pedro, e chorava. Chorava, mas havia um brasileiro que passava, que não havia nenhuma língua em comum, tocava, olhava para ele, e isso foi extremamente importante. Isto é, a beleza deste olhar, desta aproximação desse brasileiro, é qualquer coisa que lhe podia ter escapado. Ele podia achar que era apenas um olhar curioso, um olhar intrusivo, e era um olhar de uma imensa beleza moral. E a beleza moral é beleza também, sem mais. Portanto, nós para sentirmos mesmo o olhar do outro, o olhar da mãe, o olhar dos amigos, o olhar das pessoas que nos elevam e que nos tornam nós próprios, também precisamos estar despertos para isso. E, portanto, há muito mais beleza do que aquela que nós somos capazes de notar. A outra questão, peço desculpa, e era a minha ética de como corrigir o espelho que apenas reproduz o que é antifónico. Essa cultura, uma globalização, por exemplo, técnico-científica, que apenas valoriza a objetividade. A questão coloca, de facto, um grande desafio, que é como é que a beleza e o valor do local pode ser preservado, pode ser globalizado. Como é que aquilo que... Alguns elementos que, portanto, não é complicado do ponto de vista estético, arquitetónico, nós podemos transmitir muita da beleza e do significado da Torre de Belém e de outros momentos de toda esta zona da cidade, mas como transmitir, como fazer passar enquanto valor aquilo que é local, é um grande desafio, mas penso que é para isso também que há a prática cultural, que há o debate cultural, que há a intervenção cultural. Neste momento, a globalização é o lugar de confronto, no bom sentido, de confronto, perspectivas, de valores, e nada como não esquecermos de nós próprios, nos focarmos naquilo que o local nos mostra de melhor, de mais elevado, de mais perfeito. Obrigado, Sr. Professor.